A gente queria fazer um atlas sobre a fronteira do Brasil com o Uruguai. Um atlas, a princípio seria um atlas fotográfico, a ideia de realmente fazer um livro. E a gente começou a mapear formas de como financiar então essa viagem. Um dos mapas seria um mapa audiovisual, seria um curta. E a gente acabou aprovando um projeto num edital do governo do Rio Grande do Sul de fomento à curta-metragem. Foi selecionado e fez. Então a gente começou por esse mapa audiovisual que é o Doble Chapa. Acabou virando muito uma relação da experiência de viajar por esse território mesmo. A gente virou um filme muito de edição, assim. A gente tinha um bruto gigantesco, que era a experiência de viajar essa fronteira por um mês e depois reassistir esse material e digerir, assim, tá, mas do que a gente quer falar, assim, o que a gente quer passar com esse filme, qual que é a experiência, uma fronteira muito aberta entre os dois países, super calma, nada acontece, assim, então o filme foi ganhando essa relação de duração prolongada, uma trilha super repetitiva, a gente foi criando uma experiência que era tentar passar para quem assistisse uma ideia de viajar junto por esse território, assim. Olores nuevos. En el aire vuelan aromas que se combinan tan bien como el idioma propio de esta región, como una mezcla estable, cómoda y móvil. Saturno ele faz parte de uma série que já tem outros, né? Tem Terra, Mercúrio, Plutão, Marte. Então esse é o quinto de uma série que a gente faz. Meio tratando um pouco sobre a mitologia e como essa mitologia, a gente vê essa mitologia hoje. E o Saturno é um pouco explorar o tanto que pode um público aguentar a violência. Até no final do filme é uma cena que um cara bate na cara do outro como se estivesse batendo na cara do espectador, assim penso eu. Mas aí, e agora? Quer ir pra onde, senhorita? Em qualquer lugar. Qualquer lugar? Meu filme eu fiz com o Prêmio Estímulo. Fala um pouquinho mais perto. De São Paulo, que eu ganhei ano passado. E é um filme que conta uma história de uma moça que sai de uma balada muito bêbada com um cara e que acorda no dia seguinte numa cabana no meio da floresta. E ela não sabe como ela foi para lá. E é um pouco a relação de um ser absolutamente urbano com a mata. E acabei optando por atuar no filme, porque é um filme muito pessoal, muito silencioso. A parte esse pequeno diálogo que tem no começo do filme, o resto é essa mulher na floresta, assim. Então, eu achei ágil também, de alguma forma, atuar, sabe? Eu sabia o que eu queria, eu não precisava ficar explicando para uma pessoa como chegar. Então, eu montava o quadro junto com o meu fotógrafo e vamos rodar, e virava a chave e fazia. Velho Tiresias, devo acreditar que ando dizendo aqui na cidade de Tebas que os deuses o cegaram por inveja? Se é verdade que tudo provém deles, pode acreditar nisso. E você, o que diz? Os Cegos é um filme feito por mim, mais dois amigos, que é o Pocoteuba e o Arquimedes, que são os atores do filme. Foi um filme que a gente fez muito rápido, em uma tarde, a execução dele, montada numa outra tarde. É uma imitação dos filmes do Straub e Rouillet. E é basicamente isso. Com música roubada do YouTube
e com o texto também roubado do Pavese. Espero que o tradutor e a editora em português permitam que eu continue usando. A gente partilha lugar que mora, né? Eu moro no Bexiga, ele também. Ali onde foi filmado foi onde eu cresci, que é ali na Moca Baixa, perto do Glicério. O Arquimedes é um primo meu, que também morou por ali e tudo mais. Tem uma história toda ali naquele bairro. E a gente decidiu filmar o lugar que a gente morava e transportar essa história, né? É uma leitura de um mito por um cara e a gente faz uma leitura da leitura do mito. Mas os deuses podem alterá-las e aproximá-las ou afastá-las. Podem igualmente não tocar, não mudar as coisas. Chegaram tarde demais. O filme é inspirado num dado da Organização Mundial de Saúde. A partir desse dado me suscitou uma atmosfera, uma sensação, e eu decidi fazer o filme. 4h48 AM, né, antes do meio-dia, é o horário que as pessoas mais cometem suicídios no mundo. E depois eu vim descobrir que uma dramaturga inglesa chamada Sarah Kane, a partir desse dado, também escreveu uma peça. O filme não é sobre suicídio, mas esse horário, né, para aquelas pessoas que são insones, como eu também, né, é o horário do ON, né, é o final de uma noite e o começo do novo dia, né. Então tem uma relação muito profunda com rotina, né. Eu realizei esse filme em Curitiba em 2004, então tem um pouco dessa atmosfera da cidade, é a minha relação com a cidade. O Ameaçados, ele é um filme que surgiu de uma demanda lá do Pará, né, do movimento dos sem terra e dos pequenos agricultores, porque foram anos de muita violência e é uma tentativa de chamar a atenção para esse tema que pouca gente tem acesso, né? E é um filme então que fala sobre os ameaçados de morte no sul e sudeste do Pará, todos eles envolvidos na questão da luta agrária. E para a gente fazer esse filme, além de ser muito importante, porque ele é muito necessário, né? Necessário a gente saber o que acontece nesse interior do Brasil, nessa Amazônia que parece uma grande floresta verde, mas não é só isso, né? Tem muito mais coisas além disso. Mas a nossa preocupação era, apesar da gente estar falando sobre um filme que o tema principal é a morte, a gente queria falar sobre a vida dessas pessoas. Tá muito bonita, né? Precisando de casa, morador acho que ele quer. E aí, tu quer já fazer o abraço? Eu queria assim que tipo, tu ficasse de frente pra cá. Quem? Tu. E Thales de costas. Abraçados os dois? Abraçados. E tu meio com um olhar pra baixo. Era engraçado assim que essas ideias elas já existiam, mas elas estavam separadas. A ideia da cartografia era uma, a ideia do casal que tivesse essa relação que de alguma forma voltasse a uma relação colonial, enfim, mas bem ficcional, louca, seria a segunda. E a terceira seria trabalhar em cima das ruínas de algum casarão lá, recifense, e com a música, que na verdade é quase um mantra de um fim de um relacionamento, né? Assim, que fica repetindo os mesmos versos várias vezes, de forma que me causava um certo incômodo. Soy un muñeco de maquetas. Desde hace 13 años trabajo duro y parejo en maquetas. Nosso filme é uma animação que é feita na maior parte dela em stop motion, sobre a vida de um bonequinho de maquete que sofre na verdade é o drama existencial do Juarez, né? Ele chama Javier Juárez Garcia, um argentino que veio morar aqui em São Paulo para aproveitar o boom imobiliário da cidade. A história ela começou
da gente encontrar esses bonecos assim e achar curioso e falar, né, vamos fazer alguma coisa legal com isso. E aí o stop motion foi a técnica, né, que a gente usou, como ela tinha falado, na maior parte do filme. A gente tem um pouquinho de 3D, a gente tem algumas interferências de pós-produção. Me llamo Javier Suárez García. O nosso personagem ele veio de fora do Brasil, né, como muitos têm vindo. E eu acho que fazia parte ele não ser brasileiro, assim, né? O fato das pessoas estarem vindo para aproveitar realmente uma situação aqui no Brasil. O lance de ser em espanhol também dá uma dramaticidade, né? É uma coisa... É quase musicado, né? Ele falando, aquela voz dele. Ustedes no se imaginan las cosas por las que uno tiene que pasar. Tem que voltar. Prazer. Com Isso no Peito é a história de um dia de trabalho de um charreteiro em Campos do Jordão, um charreteiro que faz passeios turísticos. E é um dia atípico para ele, assim, porque aconteceu uma tragédia pessoal, o que deflagra a tragédia social que ele vive. Eu faço parte de um coletivo de cinema, chama Coletivo Tela Suja Filmes. Nós já havíamos feito um filme antes, chama Entre Nós Dinheiro. E aí depois, Entre Nós Dinheiro, a gente decidiu dar prosseguimento a esse coletivo e fazer outros filmes. E aí um amigo, inclusive esse que apareceu no trailer, que faz o cozinheiro ali, o Carlos Escher, ele me presenteou com esse conto. E aí eu fiquei louco para fazer, assim, eu achei que daria um curta bem interessante. É um roteiro que teve 25 tratamentos, assim, obsessivamente da minha parte, porque como a gente não conseguia filmar, eu falei, pelo menos vou trabalhar no roteiro. E ele vai sendo feito, assim, de alguma maneira. Aí a gente fez uma arrecadação coletiva e conseguiu realizar o filme, filmar ele no fim do ano passado e estrear esse ano. O PB tem essa coisa de lidar um pouco com o imaginário, que PB é antigo, né, que o imaginário nosso é isso, que é a história do cinema, ao mesmo tempo que traz, eu acho que um ponto de vista do próprio charreteiro de que aquela cidade não oferece cor para ele, assim. É um filme que nasce muito do desejo de falar de um encontro, e do que passa esse corpo enquanto espera, assim, de como ele se modifica durante essa espera. E também um desejo de pesquisar assim, melodrama e pesquisar excesso mesmo na imagem e na atuação também. E aí basicamente o filme é sobre essa personagem que faz uma faxina na casa para esperar um cara. E esse cara de outra cidade, sim, casado, e ela se submete a isso por uma necessidade mesmo, uma necessidade de afeto e de amor, e é basicamente um filme sobre isso, assim. A gente teve dois meses de preparação, de elenco bem intenso, assim, que foi basicamente criação de ritmo mesmo, criação de energia para a cena, e a gente não chegou a fazer nenhum ensaio na locação, então foi uma mise-en-scène criada assim, por mim, na minha cabeça, vendo as fotos do espaço, assim. E aí, quando eu cheguei lá no set, eu dei o direcionamento para eles. Quando eu faço animação, primeiramente eu faço para me divertir. Então, assim, às vezes eu nem me preocupo muito com a história, se a animação e os desenhos estão dando certo, assim, eu estou curtindo fazer. Eu vou nessa onda, assim. Então, mas de qualquer forma, também eu acabo querendo falar de alguma coisa, mas de uma coisa muito específica, né? Eu juntei imagens que de alguma forma estavam na minha cabeça e eu transformei isso, a partir de imagens, eu transformei isso num filme, né? Que normalmente eu penso a história, todo o roteiro, através de imagem, primeiramente, para depois tentar construir uma história disso. Então, eu tentei fazer um filme que fosse algo como se eu estivesse filmando um sonho, sabe? Uma coisa mais subjetiva.
dificilmente eu escrevo. Porque eu acho que se eu vou escrever, eu acabo perdendo o feeling, assim. Então eu tenho uma ideia, penso numa atmosfera, vou desenhando, vou pintando. Daí eu falo, ó, a partir daqui eu já tenho alguma coisa. Aí eu desenvolvo a ideia a partir disso. Ali o próximo aí. Levanta essa cabeça. Tem uma marca aí embaixo, fica na marca aí. Segura. Então, o Poeira de Prata no Escuro do Quarto é um curta sobre revelação. Eu, quando comecei a fazer cinema, tem pouco tempo, cheguei um pouco mais velho no meio, me apaixonei e tenho gostado de trabalhar com cinema fantasioso, que caia um pouco para o realismo fantástico, assim, que não fique preso só no realismo mesmo. E é engraçado, porque eu fiz, nos últimos 3 anos, muito documentário, e todos os documentários meus têm um quê de criação, de invenção no meio e tal. E esse filme é um pouco isso também, né? Eu falo sobre o mote é esse fotógrafo de penitenciária que se encontra com um dilema que é não perceber que não consegue sorrir. Não é à toa, né? O personagem principal, ele é um escritor, e quando eu estava pensando o filme já me vinha na cabeça, porque é um amigo meu. Então o trabalho foi feito em cima disso já. Assim, eu tinha uma ideia que era a minha ideia que motivou o filme foi justamente o momento em que o preso sorri para ele, né? A fotografia conduz, né, o filme, né? Poeira de Prata está ligado a isso, né? Essa coisa da revelação antiga, né? Do que fica, né? Do que sobra. A revelação se dá pelo que sobra da luz, né? Kyoto é meu primeiro filme, então acho que ele surgiu de uma vontade de revisitar um espaço que eu fui filmar na minha cidade, no colégio que eu estudei e que minha família inteira estudou, e entender como aquelas coisas reverberam em alguma coisa que eu sinto hoje em dia. O filme ele é bem, acho que bem preciso mesmo nos enquadramentos e tem essa coisa deliberada mesmo de deixar coisas de fora, assim, de não mostrar determinadas coisas e dar muito pouco espaço. A primeira cena ela fica exatamente muito entre isso, assim, entre eu selecionando a protagonista do filme e eu me colocar dessa maneira, assim, eu estou escolhendo enfim, e também uma coisa muito dura, assim, do filme se assumir como um pouco repressor também, assim, dentro daquele ambiente e de eu ser consciente daquilo. E também é também um contexto de escola, né? Porque tem foto de colégio e de anual. Então, era uma coisa que transita entre essas duas coisas, assim, entre o documental e da ficção mesmo. Com a tua mão na minha pele a batucar. Ih, caraca. Qual é, Ivan? Que beleza, cara. Qual é? Pô, valeu por ter vindo, cara. Pô, qual é desse trabalho aí? Gostou? É uma história que é uma historinha de pequena história de amor. De um rapaz que é apaixonado por uma menina e passa os 10 anos e, enfim, os espectadores têm uma surpresa, né? Tem um grau de realismo, uma surpresa que né? Que não é aquilo que se espera, que se constrói, né? E, sob certo aspecto, ele é um rio em cinzas, né? Porque todo o filme é cinza e o Rio de Janeiro visto do ponto de vista melancólico, das coisas que não acontecem. Mas é um filme feito em 2 planos. E foi uma intenção. Sem chamar atenção também para o plano, né? Não é uma coisa de 2 planos, aquele plano de sequência que é hiper complexo. Não, são planos simples, né? Tem uma coisa de simplicidade mesmo. Tem uma certa verdade ali que transmite da cena e que eu queria ter um pouco esse tempo. E também tem uma coisa da verdade dos atores, né? Quer dizer, é um filme muito dos atores. Eles tinham um roteiro, mas eles tinham o filme, né? Tipo, ligou a câmera, vai lá. Você, né? Tem um certo grau também de improviso. É um filme que eu considero ele muito aberto a interpretações. Eu não gosto muito de induzir a um significado principal. Eu prefiro que cada um
crie uma interpretação na sua cabeça. Mas é um filme que trata da natureza, da relação do homem da natureza, com a natureza. Traz algum questionamento sobre até que ponto o homem está ligado às plantas e aos animais e até que ponto o homem está se distanciando disso ou não. Moebius foi a principal referência do filme, assim, que eu passei para a equipe, desenhos dele, histórias em quadrinhos dele. O filme tem um elemento fantástico, tem alguma coisa em comum com algumas histórias de Moebius, que tem um homem perdido num lugar meio insólito, meio deserto, e ele se vê diante de uma iminência do sobrenatural, vamos dizer assim. E meu pai é artista plástico, é desenhista, faz histórias em quadrinhos também, desenha muita coisa de ficção científica também, criaturas fantásticas. Essa camisa aqui foi ele que desenhou, inclusive. O aviso foi dado por um homem que se identificou como Edilson Barbosa. Ele disse ao prefeito que um disco voador de Júpiter ia pousar na fazenda Nossa Senhora da Conceição, a 10 quilômetros do centro da cidade. Meu pai foi a Casimiro de Abreu. Ele era um dos malucos, né, que estavam lá esperando o disco voador. Então, assim, desde que eu sou muito pequenininha, ele conta essa história, porque, a propósito, ele deixou minha mãe grávida de mim e foi, mas assim, muito grávida. Eu nasci na semana seguinte da não chegada do disco voador, né? E aí, desde pequenininha, ele conta essa história para mim, eu achava hilária, eu ria muito. Então, recorrentemente eu pedia, pai, me conta a historinha do disco voador de Casimiro de Abreu. E aí ele contava, da hora que chegou o pássaro, eu... E aí, anos depois, quando eu decidi cursar a faculdade de cinema, eu falei, cara, isso é um documentário. Onde que você viu? Ali naquela mediação, naqueles morros lá, sábado. Que horas foi isso? À 00:15, mais ou menos. E onde é que o disco voador vai posar aqui? Vai posar aqui, ó, entre essas 3 árvores ali, ó, 2 carrapeteiras, uma jaqueira ali. Por quê que tantas pessoas foram? Porque, assim, um maluco chegar aqui agora e falar vai descer um disco voador amanhã, qualquer um pode falar. Agora, como é que isso toma uma proporção nacional? Que momento era esse, né? Eu comecei a pensar. Que momento da nossa história, né? O que estava rolando? Momento de início da abertura, né? E eu eu criei essa hipótese na minha cabeça de que era um momento de válvula de escape, assim, tipo, não aguento mais, a gente precisa festejar, a gente precisa entrar nesse desbunde, sabe? Porque eram muitos anos de silêncio, por isso o filme é muito barulhento, né? Eu fiz questão de fazer um filme barulhento, porque ele é o esporro que, após um momento de muito silêncio, né? De muitos anos de silêncio. Aquele canto que minha mãe um dia deu-me lapada, aquele canto que minha mãe um dia deu-me um puxão de orelha, aquele canto que minha mãe um dia disse, Sônia, não é assim, não vou encontrar em nenhum canto, só lá é que eu vou encontrar. Moani, ele é um híbrido, né? Ele é uma mistura de documentário com uma visão mais alegórica de uma moçambicana, Sônia André, que veio para o Brasil, mais especificamente para Maceió, com uma filha de 6 meses, na época, para estudar música. E, a partir disso, né, dessa premissa, dessa personagem, eu queria investigar o que eu via da Sônia e o que a Sônia falava dela, né? Eu vendo a Sônia como Moçambique, porque a Sônia ela tem uma identidade cultural muito bem estabelecida. E o filme é uma busca dessa coerência da fala dela, né? Uma coerência que ao mesmo tempo só pode pertencer a um personagem, né? Tão certa das coisas, tão certa dessa Moçambique, e o quanto eu queria transformar aquilo em imagem.